Fala nação colorada. Tudo bem? O Inter reagiu 2 vezes, virou no fim e batemos o Grêmio mais uma vez. Depois de ficar atrás 2 vezes no placar, o Inter buscou a virada sobre o Grêmio, venceu por 3-2 no Beira-Rio e disparou na liderança do Campeonato Gaúcho após 10 rodadas. O resultado foi comentado em todos os programas esportivos, confira o que falaram no Linha de Passe. Mas o Grêmio foi só aquilo ali, um ataque contra a defesa. No segundo tempo, quando o Renato muda para tentar fazer alguma coisa e sai na frente ali com 2-1, o Cudê também é obrigado a se mexer. Depois, quando o jogo fica ali empatado, o Renato também muda para tentar vencer. Pela primeira vez no jogo, ele tenta alguma coisa com o time do meio para frente, não só pensando do meio para trás. E aí prevalece a qualidade de um Alan Patrick, prevalece a qualidade do Inter. Um Inter que tentou jogar muito mais, tem muito mais qualidade. E, curiosamente, mostra que a estratégia do Renato não deu certo. Porque quando ele entra para defender, ele tenta povoar o meio de campo e ele toma 3 gols com origem de lances por dentro, é porque a sua estratégia para defender não deu certo. Você tentou ocupar por ali, tirar o jogo por ali, e o Inter fez o jogo por ali. O gol do Maurício, a bola que o Maurício acha o Alário e depois o lance do pênalti. As 3 nascem por dentro. Então, não necessariamente deu certo a estratégia do Renato de se defender. E interessante, o time do Cudê tem toda uma pressão de um Grenal, e você, quando você é muito favorito, aquela coisa do adversário está na frente, ele mais de uma vez, ele vai dentro, ele tenta alguma coisa diferente, ele mexe no primeiro tempo para soltar o Maurício com o Alan Patrick por dentro, depois ele bota o Alário para ter um cara mais fixo para o Valência se movimentar, depois ele tira o Valência. Então, foi um jogo de variações muito interessantes, com erros e com acertos, bom para quem assistiu. Sim. E também início de temporada, mas mais acertos de um Inter que desde o início queria jogar mais bola, um Grêmio só se defendeu e ficou reclamando no final de um pênalti que, a meu ver, foi marcado de forma acertada, mas muita coisa para falar de um clássico muito movimentado. Daqui a pouco todos os lances, as entrevistas dos treinadores lado a lado. O Maurício, acho que também tem que comemorar, né? Sim, marca um gol importante, faz um jogo muito bom, depois de um período fora do time titular desse Internacional. Quero te ouvir, Breiler, tudo bem com você? Boa noite, Dani, companheiros, fã de esportes. Boa noite. O André citou no destaque dele algumas praxes do futebol brasileiro e outro expediente muito comum também é a famosa pressão na arbitragem antes do jogo. Isso aconteceu no Grenal. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, disse que o Inter não tinha um retrospecto muito favorável quando o Daronco apitava. E jogar isso no ar, e de fato, o Grêmio em jogos com o Daronco leva vantagem nesse retrospecto, mas jogar assim, sem algo, naquele Grenal específico houve um problema, houve uma penalidade que não foi marcada, nenhuma materialidade para indicar um possível favorecimento por parte do Daronco. Então, o Daronco já entrou com essa pressão. Eu vejo até que em termos de condução de jogo, como o Pedro destacou, ele poderia ter adotado critérios diferentes. Usado os cartões desde o início da partida. Poderia ter tido um pouco mais de rigor para evitar até essa animosidade no final. Mas no lance crucial, na marcação do pênalti, eu vejo que ele acertou. Um lance já nos acréscimos. A penalidade do Kahneman, a falta começa fora da área, termina dentro. Até tem uma malandragem do Alan Patrick, porque ele espera, ele segura a queda para cair dentro da área, mas, de fato, o último contato do Kahneman é praticamente em cima da linha, dentro da área. Eu vejo que o Daronco acertou na penalidade e o Cudê, com uma equipe muito parecida com o último Grenal, consegue vencer de novo. O Cudê carregava a pecha de não vencer Grenais e vence o seu segundo Grenal mesmo seguido. Placar, né? 3-2. 3-2 e o roteiro, não em termos de placar, porque no último Grenal o Grêmio abriu 2-0 de vantagem, dessa vez teve que buscar a virada, mas em termos de dinâmica de jogo foi parecido com o último Grenal. O Inter tentando jogar mais, fazendo valer o mando de campo, impondo a ideia do Cudê, e um time do Renato, até ao contrário do que a gente se acostumou em ver em Grenais, mais reativo. E até 4 volantes, tentando povoar o meio-campo, e até o Du Queiroz revelou. Ele bateu um papo com o Renato na beira do campo no primeiro tempo e disse, olha... Finalzinho do primeiro tempo, né? O Inter está tendo muito espaço para infiltrar, não está encaixada a marcação. E, de fato, pelo menos pela forma de jogo e pela mobilização também do Inter para o jogo, a atitude dos jogadores, eu vejo que o Cudê sai fortalecido de alguma maneira, não só por manter a liderança, mas por emplacar uma segunda vitória consecutiva em Grenal e por, de certa forma, manter sua ideia de jogo. Jogando em casa é verdade, mas o Inter com intensidade, com volume e tentando ser protagonista, assim venceu o segundo Grenal seguido. Com triunfo, o Inter garantiu a melhor campanha do Campeonato Gaúcho, chegando a 25 pontos. A uma rodada do fim, os comandados de Cudê não podem mais ser alcançados na tabela.
O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira, 28, quando visitam o Asa pela Copa do Brasil. O Inter começou melhor, mas viu o Grêmio sair na frente com um gol contra. A equipe colorada dominava a posse de bola e tentava tomar a iniciativa no ataque nos primeiros minutos, quando o tricolor abriu o placar em lance infeliz do lateral René. Melhor no primeiro tempo, o Inter buscou o empate. Os comandados de Coldete não se abateram com o gol sofrido e buscaram o empate em bom lance de Maurício. A virada quase veio com Alan Patrick, mas as equipes foram para o intervalo com o placar igualado. O segundo tempo começou mais aberto e com chances para os dois lados. O Grêmio aproveitou o primeiro e voltou a liderar o placar com um gol de Vilazanti. Alario empatou de novo alguns minutos. O jogo voltou a ficar mais travado. Depois do empate do Inter, as equipes ficaram mais tensas e as chances de gol minguaram. Alan Patrick decidiu nos acréscimos. O meia do Inter sofreu pênalti de Kahneman. O camisa 10 foi para a cobrança e marcou o gol da virada.